dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje é o início da nossa segunda temporada do nosso podcast, primeiro episódio, e vamos fazer alguns testes. Hoje estamos na Juscão! Muito legal, né? A gente vai fazer um teste aqui nessa sala hoje, talvez outro dia a gente tente numa outra, e eu quero muita opinião de vocês, tá bom? Pode falar se ficou bom, se ficou ruim, se tá péssimo, se volta pro estúdio. Estamos abertos a opiniões e comentários. E hoje vamos falar com a Regiane, a nossa coordenadora do Departamento Trabalhista. Ela vai falar um pouquinho sobre a carreira, né? Ela tem mais de 14 anos de experiência. Chegou aqui há pouco tempo, mas ela já conquistou o coração de todo mundo do escritório. Por que será? Como ela diz, ela é a melhor contratação de 2024. E vamos tratar dois assuntos hoje, que é a desoneração da folha de pagamento e o FGTS digital. Rê, pode se apresentar, fique à vontade. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de trabalhar aqui na Juscom, né? Eu acho que é muito, além de desafiador, porque a gente tem diversos segmentos aqui dentro, os clientes bastante exigentes, e atuar de uma forma que eu atuo, que todo mundo sabe, é uma gestão leve, é uma gestão tranquila, mas que eu vejo que tá bom para a Juscom, os clientes têm elogiado, né? Você sabe disso. Já recebemos feedback. Graças a Deus, continuem, por favor. Mas diferenciais, né? Quando eu falo de Juscom, eu falo muito de tecnologia, a gente fala de podcast, que é difícil a gente ver uma contabilidade, atuar com um podcast, então isso para mim é revolucionário, né? De tudo. E vim para cá, foi um sonho, né? Conhecer a Juscom, gostei. Aconteceu o processo seletivo, né? O processo seletivo. E tô aqui. Tenho 14 anos na área, né? Faço esse ano aí 14 anos. Atuei com diversos segmentos, já trabalhei em multinacional, automotiva, bem conhecida, que não tá mais no Brasil, mas atuei lá como encarregada, inclusive no Nordeste, que foi muito desafiador também, porque você atua com outra cultura, né? É diferente daqui de São Paulo para no tudo, Nordeste, né? Não só tudo, profissional, tudo, a vida, assim, a rotina, tudo. E é bem diferente você atuar com tudo, que nem você falou, você atua com uma cultura diferente, e é uma cultura profissional diferente também, né? No Nordeste eles têm muito olhar pra gente, e foi incrível. Então acho que hoje, se eu tô aqui, foi por conta disso. E atuei no segmento de merchandise, atuei uma antiga contabilidade, que eu sempre quis atuar em contabilidade, que eu acho incrível você atuar com diversos segmentos, diversos CCTs. Não tem muita rotina, né? Não existe aqui, então não existe de rotina, né? Então foi muito bom, tô aqui e tô atuando com uma equipe linda, um corpo diretivo muito bom, muito gostoso de se trabalhar. Todo mundo, né? Do marketing, né? Bom, né? Porque só tá falando. Porque eu tava até esperando. Desde o marketing, RH, todo mundo. E, como eu falei na entrevista, só saio daqui aposentada daqui 20 anos, né? Porque aqui a galera é assim, viu, gente? Aqui é uma de 27, 20. Pri tem 10? Tenho 11. Pri tem 11 e, filho, é uma escada aí. 15, eu sou... aí tá. Vamos ver quando eu fizer 20, que eu já falei que o meu prêmio não é um iPhone, né? Você vai querer outra coisa. Um carro. Ah, sim. O iPhone vai estar desvalorizado. Não, até lá já tá num patamar acima, já. Muito bem, Rê. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Tô muito feliz de conversar com você aqui também. Mas aqui, né? Porque a gente conversa sempre. Sempre. Então eu vou começar, a gente vai começar falando sobre os conceitos básicos desses dois assuntos que a gente trouxe. Bons na atualidade, está um boom no mercado, muito. Pode escolher, quer começar a falar da desoneração, do FGTS digital, pode escolher. Vamos falar de desoneração, que é algo que estava para ser cancelado, acabar, né? E acabar isso, não ia existir mais desoneração. As empresas estavam preocupadas com isso, porque provavelmente teria cortes, porque com isso... certeza, ia aumentar muito o custo, né? Já é alto. Já é alto, né? Principalmente determinados ramos, que eu acho que eles colocaram ali os principais ramos de atividades dentro, né, da desoneração, que é fabricação de comércio de roupa,
Tecnologia em TI entra também, transportes também, que é uma movimentação gigante. Se você parar para olhar... Quantas pessoas ficam envolvidas em cada processo de uma empresa de transporte? Exato. A gente fala muitas vezes, eu sempre falo a questão do olhar de empresa. Você tem uma grande demanda? Sim, tenho. Mas quanto custa a minha folha de pagamento? Quanto que é o valor, né? Os encargos da folha, que é importante, eu gosto de ressaltar isso, questão até de FGTS, que a gente vai falar sobre isso, mas o FGTS ele não é descontado do funcionário. Muita gente empresa, fala isso. Né? A empresa tem uma obrigatoriedade de recolher. Então, até pincelando um pouco isso, o FGTS é 8%, e eu sempre falo quando as pessoas não entendem, que eu já fiz muito atendimento a colaborador, né? Para chegar onde eu tô, eu passei por uma assistente, uma auxiliar, e fiz muito atendimento, que eu trabalhei no ramo de administradora de condomínio, então eu fiz muito atendimento a colaborador. FGTS é uma poupança que a empresa recolhe para você, obrigatoriamente, ela recolhe para você 8%, a não ser que você seja jovem aprendiz, que é 2%. Estagiário. Exato. Estagiário não tem recolhimento, mas o jovem aprendiz tem. Então é diferente, né? E até se você tiver uma quantidade de funcionário, você é obrigado a ter uma cota de jovem aprendiz. Não sabia disso. Sim, é obrigatório, tem que ter uma cota. Eu não posso puxar aqui numa colinha, mas vai ser 50 funcionários. Eita, tá quase. Tá quase. Deixa eu contar, tá pegando. Então, assim, é uma poupança que o funcionário, que o colaborador faz, que a empresa faz pro colaborador. Aí você imagina, você tem ali, você quer remunerar melhor o funcionário e você para pensar. Então eu tenho 8%. Você começa a fazer as contas, é um benefício, é tudo. Vale transporte. Convênio, né? Porque VR, que a gente gosta de VR. A gente fica contando as horas pra cair o VR. Já caiu o seu? Entendeu? Já acabou. Já acabou. Então, assim, a empresa quer oferecer, às vezes, um benefício melhor, mas ela também tem aquele olhar analítico, né? Lógico, ela tem que pensar no lucro dela, né? Ela tem que pensar no lucro. Não tem como não pensar. Exato. E na hora de dar conta é em cima do valor bruto, né? Daquilo ali. Uma hora extra é considerado um 8%. Então, a gente tem isso, tem a INSS parte patronal. Ou seja, 20% em cima do valor da folha de pagamento. Então, se você tem uma folha de 100 mil reais, vamos dizer ali que você já tem 40 mil reais de INSS. E 8% em cima... que vamos fazer uma conta aqui, 100 mil, 8%, 8 mil reais. Ou seja, por baixo você tem 48 mil reais. Isso a gente está falando parte empresa, né? Por baixo, sem a gente explanar muito o assunto. Então a desoneração, ela veio para isso, ela veio para reter uma parte, né, de imposto. Claro, é sobre o faturamento bruto da empresa, mas ela ajuda muito. Então, alivia muito. Muito. Então, quando veio essa questão de cancelamento dessa medida que tem de desoneração, todo mundo ficou muito preocupado, né? Os empregados, nós também, né, como contabilidade, porque isso poderia sofrer um impacto pra gente. Trabalhista, então, nem se fala, porque se eu não tenho colaborador, eu não tenho folha. E dependendo do que, eu já vejo esse olhar, porque aí a gente já começa a repensar, tá? Eu tenho aqui 30 empresas que atendem desoneração, eu tenho 4 colaboradores dentro lá do meu setor, será que às vezes eu preciso de ter mais uma? Eu posso ter 3? Então isso não impacta só na empresa, mas vira um efeito dominó, é uma cascata que bate em todo mundo e aí ele acaba sobrecaindo, né? Respinga em todo mundo, vamos falar nisso, né? E aí a gente tem agora, com essa nova medida que foi em dezembro, que está aí alocado para poder continuar até dezembro de 2027. Então, é um respiro de 3 anos? Vamos ver, né? Se a gente consegue manter por os próximos 3 anos. Então, é aquela história, né? A gente chega em casa, ufa, tô tranquilo, pelos próximos 3 anos. Mas é bom para a empresa também se reorganizar, pensar, porque foi pego de surpresa, esse cancelamento vinha se falando, mas não era fato que poderia acontecer, e realmente aconteceu. Mas agora, com essa questão do pensamento de mais 3 anos, a gente pode começar a se reorganizar e do que pensar realmente... no que vai fazer. No que vai fazer, do que pode acontecer, fluxo de caixa, como que vai ser, ou até mesmo nós também como consumidor pensar, se acabar a desoneração, o produto final pode subir também. Mexe em tudo. Mexe em tudo. Mexe tanto o prestador, o colaborador, na empresa e no consumidor final, dependendo do ramo de atividade. Que ótimo! Maravilhoso! Vamos falar do FGTS digital. O que é? Você me explicou um pouquinho antes, mas explica tudo de novo pra gente gravar, porque não gravou. Vamos gravar, então.
FGTS digital, gente, isso é algo que vem se falando há um tempo já, né? Da FGTS digital, na verdade, fala-se desde quando ia sair o E-Social, que seria uma guia única, né? Falam-se bastante, vamos fazer uma guia única para ficar em INSS, FGTS e os impostos fiscais, né? Que nós temos que esse mês agora de janeiro englobou todo mundo ali, virou uma guia única, mas você pode também fazer de forma separada. Só que sempre tem uma, não vou falar uma palavra que sempre há ali uma questão de caixa com receita. Se vir uma guia única, uma única vai receber. E aí tem que ter o repasse. Então a Caixa levantou a mão e falou, não, a minha parte eu não aceito que seja feito o recebimento ali de forma única e me repasse. Trabalha muito com construtora, então fala, olha, eu tenho construtora para repassar, eu tenho os meus custos, então não. Eu continuo na minha forma CFIP de ser, andando tranquilamente, vocês seguem com o teu E-Social. Aconteceu o E-Social, ele veio, ele chegou e ficou. Foi ótimo, é perfeito. Claro, tem alguma coisinha que às vezes empaca, mas é porque ele é criterioso. Então ele sabe, ele foi parametrizado para ser certo. Pode ter algumas coisas erradas, sim, mas o correto é ele ser certo. Vai ajustando com o tempo. Então, a Cefip continuou. Eu sou da época da Cefip do disquete, não desse tamanho. Não fala! Vou ter que editar esse vídeo inteiro. Mas fazer o quê, né? Deixa eu ver se eu escondi meus cabelos brancos aqui. Então, eu sou da época do disquete, do PRI. Aí veio conectividade antigo, que eu lembro desse disquete que era PRI. Eu falava, ai, gente, o disquete tem meu nome. O disquete tem seu nome, o PRI, gente. Mas era um saco isso. E aí, depois a gente passou ali por conectividade interna, depois virou conectividade V2 aí, que a gente manda. Eu até te falei, né? Um processo de envio de FGTS, ele é bem extenso, porque eu entro no sistema, eu tiro um arquivo, transporto lá, trato ele dentro da Cefip. Só que nisso eu tenho que todo mês atualizar a Cefip, porque tem uma tabela de índice de Cefip, depois ou anualmente tem INSS. Ultimamente eles estavam alterando ali para ser de modo automático, mas muitas vezes não estava fazendo de modo automático, então eu tinha que fazer essas atualizações. Então, tratei o arquivo do Cefip lá dentro, Cefip RE, que todo mundo de TP conhece, maravilhoso, né? Muita gente dos cursos e live que eu participei, todo mundo falando, adeus, Cefip RE. Não sei, né? Não sei, talvez. E na sequência eu tratava, colocava no site do Conectividade V2, fazia importação, me trazia outros 2 arquivos, que era o protocolo de envio, que ele aceitou, mais um outro protocolo XML, buscar a guia e liberar. E aí, isso por funcionário? Por empresa. Então, se eu tenho aqui na Juscom 1.200 empresas, 1.200 guias dessas eu vou fazer desta forma. Caramba! E isso a gente não sabia que era assim. É bem trabalhoso. Isso é legal a gente falar aqui no podcast, porque às vezes o cliente fala assim, mas eu preciso rapidinho. E não é tão rápido. Isso quando a gente não tem um problema no site, exemplo. Tem um determinado período que a gente tentava fazer pela Caixa e estava travada. Do V2... Era impossível. Era. A gente não conseguia nem acessar com certificado digital às vezes. Aí tinha que ser no Explorer, não podia ser no Chrome. E aí tinha que baixar um monte de coisa. Aí tinha que tirar aquele HTTPS. Exato. Pra poder funcionar o site. O Java, quando tinha época de Java, Nossa senhora, agora o Java é meio automático. Pelo menos eu não vi mais problema. Mas aí você tem agora no Conectividade, você tem que colocar o Kryptonita. Que é um parecido com o Java. Uma extensão. Assim, um guardião de banco. Garantindo a segurança das informações. Mas a gente lida com a internet, né? Então, hora ela para, hora ela oscila, hora ela não funciona, hora o Kryptonita pede ali para você, olha... Tem que atualizar. Olha, o Kryptonita tá baixado na máquina. Mas ele não tem nessa máquina. Então, a gente passa desafios, né? E com o FGTS digital, não. Uma vez que eu subi o E-Social... ele vai subir todas as informações do FGTS. Acabou essa demanda, que ótimo. É muito bom. As pessoas... Já funciona isso? Já funciona, começou a funcionar a partir de 1/3, mas há ressalvas, por quê? Quem criou esse site do FGTS Digital foi o mesmo criador, a empresa do E-Social. Porém, entretanto, todavia, a Caixa vai funcionar de forma paralela. E olha que engraçado, o pessoal
dos servidores, né, funcionários públicos, não vai precisar até dezembro ter que fazer o FGTS digital, porque diz que para eles não funciona. Que ótimo! Ou seja, a Cefip, né, amiga, vai continuar aí. E algo que eu também não consegui entender, e eles têm feito muita atualização, em fevereiro agora, eu fiz um curso o ano passado sobre FGTS digital, quando foi a semana passada eles soltaram atualizações assim, estranhas e ao mesmo tempo boas, que nem o pagamento ficaria dia 7, que é todo dia 7 de cada mês, tudo bem. Ia ser código de barras, perfeito. Quando já tá melhor que antes. Aí atualizou agora o pagamento somente via Pix. Não vai ser mais permitido nenhum tipo de código de barras. Tem que ser feito via Pix. É bom? Porque ele já reconhece o pagamento muito de imediato. Quase que um depósito. Exato. Né? E muitas vezes, quando você fazia um pagamento com código de barras, até 6 dias úteis. Ou seja, tem uma pendência de FGTS, quero mandar um colaborador embora. Tem empresas que acabam tendo problemas financeiros e não conseguem recolher. Isso não é uma empresa, são milhares. Muitas pessoas. E aí, às vezes, eu quero recolher de determinado funcionário, ou recolher de diversas empresas, de diversos colaboradores. Faz o pagamento, ok, 6 dias para cair. Tá, e aí? Já tive casos de não reconhecer pagamento, eu tenho que voltar na caixa e ficar 90 dias para reconhecer. Porque aí eu tenho que levar a guia de pagamento, eu tenho que levar a guia de quem que eu recolhi. E nisso o funcionário não pode ser desligado porque tá preso. Até pode, mas aí fica ele aquela história. Saca. Ele saca a parte, mas fica faltando a outra parte. Então você fica naquela, né? E agora? Aí o funcionário, olha, tá faltando, eu fiz o recolhimento. Mas e se ele abre uma ação trabalhista e o juiz pede um extrato para fins decisórios? Já perde a ação ali. Exato, que nem extrato para fins decisórios, muito utilizado em ação. Às vezes você está com uma ação ali acontecendo e o juiz fala, eu quero um extrato para fins decisórios para você acoplar dentro da audiência. Ele demora um dia para sair. Nossa. Às vezes você pede, ele não volta e eu ainda tenho que pegar ele em TXT. O duro é que você não tem ninguém para falar, né? Você tem que ir tentando fazer. Ou você vai na caixa e eles muitas vezes é difícil de te atender. Né? A gente está com um caso aqui para emitir uma guia de um cliente, a gente tem a nossa colaboradora que está tentando lá e não consegue. Então, eu acho que o FGTS digital ele veio para modernizar, ele veio de uma forma de modernização. As pessoas, pelo que eu estou vendo, algumas estão bem resistentes com isso. Mas... Caixa, órgão público sempre é mais resistente, porque é cômodo para eles, né? Exato. A vida toda. E assim, o que eu achei que complicou é que tudo o que aconteceu até 29/2/2024 vai permanecer via Cefip. Se eu tiver uma guia para recolher, eu tenho que recolher pela Cefip. Então, isso ainda não está muito claro para a gente ainda. É nisso. É o que eu falo assim, gente, é implantação. A implantação é dessa forma. Nós estamos implantando aqui também e a gente vai ajustar. E a gente também tem que entender a linha de raciocínio, as mudanças e tudo, né? É isso aí. Os setores envolvidos, você me disse que tinha uma listinha dos setores que serão envolvidos na desoneração. No FGTS, acho que todos, né? Todos. Isso é geral. Exceto funcionários públicos. Então, bem, os setores que entram, né, na desoneração é confecção e vestuário, calçado, construção civil, call center, setores de comunicação, empresa de construção e obras de infraestrutura, né, que geralmente prédio e tudo mais, empresas de couro, fabricação de veículos e carrocerias, porque uma empresa de fabricação de veículos é um setor, carrocerias é atrelado, mas ela só faz carroceria de, por exemplo, implementação. Você compra um caminhão, ele é um caminhão, só a frentezinha ali, né? A cabine do caminhão. E aí, se você quiser ter uma segunda parte do caminhão, você tem que fazer a implementação. E eu falo com propriedade, porque eu trabalhei com esse setor, né? Então, é totalmente à parte. Quando você compra só a frente. O demais, você implementa da forma que você quiser. Tudo junto. Não, de forma alguma. Você compra a cabine, é que a gente fala que no setor chama-se de cavalinho, né? Vende-se falando que é um cavalinho. Então, vende-se o cavalinho e depois você faz a implementação do que você deseja para o teu ramo. Eu sou uma empresa de água potável. Você compra lá a implementação, aquele tipo tambor. Eu sou caminhão de mudança. Ford, de mudança.
é furgão, né, vamos dizer. Eu sou cegonha. Faz a compra de uma implementadora. Entendi. Isso mesmo. Na minha cabeça, a gente comprava o caminhão já Pronto. querendo saber o que. Tipo, eu faço mudança, então eu vou comprar um caminhão de mudança. Não é isso. Você compra o cavalinho. Exato, exato. E aí você escolhe. Legal, E assim, pelo ramo de atividade, o vendedor também vai falar para você como é que é. Você quer sei lá, vou falar um 2420 da Ford, que é o que eu conheço. Um 2420 para carregar até tantos quilos. Meu setor é de cegonha. Então, esse não dá. Tem que ser um outro tipo de caminhão. Então, e ele já indica ali a implementadora ou trabalha, de repente, de forma conjunta. Que legal. É bem legal. O ramo têxtil também entra, tecnologia em TI, que a gente tem cliente aqui com desoneração de folha de pagamento, da ramo aí de tecnologia em TI. Tecnologia de comunicação, projetos de circuito integrados, transporte metroviário de passageiros, ou seja, metrô, linha amarela, por exemplo, é uma linha privada, né? Linha lilás também é privada, então entra também na questão de desoneração da folha de pagamento. O transporte rodoviário coletivo, ou seja, empresas de ônibus, empresas que fazem o transporte rodoviário. Também. Vamos para Minas Gerais de ônibus, aquela empresa ali que faz o atendimento, ela entra nessa questão de desoneração de folha de pagamento. E o transporte rodoviário de cargas, ou seja, a gente compra o caminhão com desoneração e usa ele com desoneração também na questão de transporte de cargas que você for precisar. Entendi. E para fechar, proteína animal. Empresa de proteína animal também entra na desoneração da folha de pagamento. Você tinha me falado que não são todos os regimes. O simples, ele não entra na desoneração porque ele já diz, a empresa do simples, ele é simples. Né? Na verdade, o simples, a empresa do simples, ela não tem os 20% ali de parte empresa, né? Agora, o regime lucro real e o presumido, ela já entra, né? Se tiver dentro aqui desses tópicos de ramo de atividade. Entendi. E cada ramo tem ali de 1 a 4,5%. Vai de acordo com a atividade, que eles têm uma tabelinha classificatória. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês terem ideia. TI, empresas de tecnologia, é 4,5%. Hoteleiro também entra nessa questão aí de 4,5%, mas tem ali um KNAI, eles colocam na tabela, né? O KNAI. Para saber se o recolhimento vai ser... Exato. Construção civil também entra com 4,5%. Nossa, esse tanto de prédio subindo, né? Ou agora, se sair, vai descer, né? Eles vão acontecer, vai né? Parar de vai subir parar prédio. de subir, né? Call center, que é um ramo muito forte. Se você parar para ver, a gente tem muita empresa. E depois da pandemia, muita empresa virou call center. Teve que atribuir regime de call center. Por questão da pessoa estar trabalhando no home, precisar de atender o cliente. Eu vi muitas empresas se adequarem. Empresas de plano médico, por exemplo. Tinha o atendimento ali e virou uma parte trabalhada nesse regime de call center para atendimentos. Até os médicos, né? Exato, virou um telemedicina, né? Então eles entram também, se tiver alocado ali num KNAI que trabalha de um call center, consegue também. Transporte rodoviário também entra com 3%, transporte de metrô, ferroviário de passageiros, que é o que a gente falou, né? O metrô ali de ferrovias, que eles falam, né? É metrô, mas fala linhas privadas. Das linhas privadas, exatamente. E aí, o 2,5%, a gente tem fabricantes de produtos elencados no anexo 1, aí a gente tem lá alguns produtos que as pessoas trabalham, como se fosse fábrica de algum produto. Manutenção de aeronaves, entra também com 2,5%. Navegação de apoios marítimos e portuários, que é o quê? É aquela navegação que traz coisas no porto. Então, se vocês forem olhar aqui, isso que eu estou falando bem pincelado. A gente tem praticamente tudo. Tudo. Então, é uma virada de chave, uma virada muito grande se essa desoneração acabar. A gente, né, se preocupa um pouco, mas... porque foi o que você falou. As empresas vão ter um custo maior. Sim. E consequentemente, a gente vai ter que pagar mais por serviços produtos, né? Eu penso no pagar mais também, mas se a gente não tem o trabalho,
Eu penso muito nisso também. Pior ainda. Muito nisso. Não vai ter nem o que pagar. Exato. Agora, que nem eu tenho aqui no 1,5%, a gente tem o transporte aéreo de passageiros regular. A gente hoje em dia já tem uma passagem aérea alta. Se a parte de desoneração sair, quanto que fica uma passagem? A gente vai retroceder em algumas coisas, pensa. Ai, Jane, mas a gente está falando só parte de 20% da empresa. Tudo bem, mas é um impacto grande, né? Uma folha de 100 mil e folha de milhões, quanto que não fica? Então, nossa, não dá nem... a gente retrocede, a gente volta lá atrás de que um avião, para a gente ser transportado para uma viagem, fica impossível. Que antigamente era impossível isso, né? E a desoneração ajudou muito com isso, né? Claro, com todos os outros custos revistos, mas isso ajuda também. Aquela história, a gente paga muito imposto, reflete ali no final do cliente final. Então, a gente tem que pensar. Mas, assim, temos 3 anos para rezar para que isso não aconteça, né? Pode virar uma chave, porque era certo que ia acabar. E aí virar uma chave que só vai acontecer no final de 2027. Então, vamos ver. Temos 3 anos. Muitas águas vão rolar. Que vai ser para implementar esse FGTS digital, não vai ter implementação, porque ele é meio que automático. A implementação, acho que o principal implemento que seria a questão de muito estudo, né? A gente aqui tem que estudar, que nem as meninas lá em cima já fez um curso a semana passada. Tem que ficar atenta a todas as mudanças. Isso. Inclusive, já peguei mais um curso a semana que vem. Coitadas. Nem parece que a gente é mãe, né? Tanta coisa que a gente faz. Não, e a gente é mãe de grandes também, né? Quando a gente lidera, a gente também é mãe, né? Eu falei isso aqui numa reunião do tático aqui que a gente tem, da consultoria, que quando a gente é mãe, a gente tem um olhar diferenciado para a equipe, né? A gente se preocupa mais. E não para as pessoas. Exato, e não que não seja mãe, não tem um olhar diferenciado para a equipe. Eu sempre falo isso. Diferente. É diferente. Eu falo, existe uma Regiane gestora antes de Arthur e uma Regiane gestora depois que meu filho Arthur nasceu. E a gente olha e se preocupa, porque você quer todo mundo antenado. Porque o principal é entregar para o cliente 100%. É ter propriedade para isso. E o mais legal é que a Juscom dá isso para a gente, né? A gente tem ali a possibilidade de se aprimorar. Então, eu acho que o principal ali impacto em questão de FGTS digital, de implementação, é você saber o que você está fazendo. O sistema ele é parametrizado para isso. Ele está pronto, mas como que eu operaciono isso? Como que eu faço? Como que eu explico para o cliente? Isso tem que ser bem pensado, tem que ser bem estudado. Não pode ser feito, por mais que seja uma coisa que vai facilitar o dia a dia, tem que ser muito bem feito, porque se lançar alguma coisa errada lá, sei lá. Exato. O BO para arrumar isso depois deve ser tenebroso, né? Porque é um negócio só. Eu tô tentando imaginar isso. Vocês abastecem o sistema com todas as informações e gera uma guia. Se errou uma das informações que postou lá, o cliente pagou a guia, como que arruma isso depois? Imagina, né? Você tem 2 problemas se você paga errado. Primeiro, que você pagando errado, você tem que achar. IDP é uma coisa que quando você erra, se você deixa embaixo, quanto mais guardado, quando você abre, tá dessa altura. E o segundo a gente tá falando de FGTS. Exato. Vai cair errado na conta do colaborador. E todo mundo, CLT, pensa no FGTS. Porque hoje em dia o FGTS abriu um leque muito legal de você... Principalmente comprar um imóvel. Comprar um imóvel, né? Tem até outras coisas, tipo o saque aniversário, como empréstimo. Ou só o saque aniversário. Ou é uma poupança mesmo, né? Amanhã fui desligado 11 anos de empresa. Quanto eu tenho de FGTS? 15 mil. A empresa paga uma multa, 20 mil. Não dura a vida inteira, mas para você recomeçar é um fôlego de você procurar, de você se reposicionar no mercado, que isso também é muito difícil, né? Então isso é importante. Você depositou errado, o colaborador tem ideia do valor. Sim, é todo mês a mesma coisa. Exato. Praticamente. Então a gente fala assim, não pode dar margem. Então, para refazer é complicado. Então, com o portal, eu acho que ficou melhor, porque tá tudo ali, né? Antigamente, para mim tirar uma guia de regularidade, que é uma guia de... Perdão, uma guia não. Uma CND de regularidade para ver se a empresa está kit
não tá nada em débito, era um site. Aí, para mim, tirar um extrato era outro. E tinha uma certidão que não funcionava tão bem assim, não era? Você tirava a certidão, mas a gente sabia às vezes que a empresa tava com pendência e a certidão saía. E saía ou ela não mostra. E aí, como é que eu faço para poder saber qual que é o mês? Porque às vezes tem clientes ou qualquer empresa que vai estocando. Eu já trabalhei num lugar que a dona rasgava, eu fazia as guias, ela rasgava, não vou pagar isso. Quando ele saía, eu recolho todos os meses dele. E aí, um funcionário que nem Juscom, 15, 20 anos, como é que a gente sabe? Não, e o valor disso pra você desembolsar? Muito. E aí eu tenho que tirar um extrato ali do funcionário, fins decisórios, uma planilha. Eu mesmo fazia uma planilha. Não. Agora é tudo num único lugar. Entendi. Eu consigo ver ali as minhas pendências e os meus débitos. E consigo fazer uma única guia, porque tinha isso também. Você deve 120 meses, 10 anos de FGTS. O que eu tenho que fazer? Uma guia por mês. 120 guias. Agora não. Eu consigo clicar e aloco os meses e anos que eu preciso numa única guia. É 150 mil reais, tá aqui, ó. A guia, 150 mil reais. Eu não preciso ficar fazendo 10 guias e pagar 10 meses do colaborador. Não, tá ali. Eu entro, coloco, tá aqui. Quando você vai implantar um sistema ou implantar alguma mudança tributária ou implantar, que nem agora a reforma tributária, é muito moroso. Mas o resultado no final vai ser muito benéfico para todo mundo. Sim. Então, a gente se organizando bem, vai dar bom. O papel de vocês nessas transições vai ser mais orientativo ou ele vai ser mais mão na massa mesmo pro impacto do cliente? Assim, ele vai sentir que vocês fizeram muita coisa ou vocês vão orientar para que a documentação venha diferente ou, sei lá, como que vai ser esse... eu creio que o papel nosso, ele permanece o mesmo, com muito trabalho, né? Porque eu fiz os envios, né, dos eventos, que é agora até o dia 15, antigamente eu tinha até o dia 6 ali para poder fazer o envio. Já ajudou um pouquinho. Já ajudou um pouco, né? Então, eu subi o E-Social vai fazer a transição, ele vai jogar o valor do funcionário X, Maria, João, José, todo mundo ali, 100 para um, 50 para outro, ele já vai me dar ali dentro do FGTS digital e já vai me mostrar ali tudo que eu tenho de valores a pagar. Vai ser ótimo. Ele vai mostrar o total ou não? É por funcionário, né? É por funcionário, depois a guia única ali total. Tem um relatório com o valor de cada um e uma guia que bom. Nem é bom. Mas é importante que as verbas de folha estejam muito bem parametrizadas, porque isso vai acontecer igual ao E-Social. Essa verba incide, essa não incide. Então, se o E-Social vê que aquela verba tem que incidir e não tiver incidência, ele não vai deixar subir. Então, o nosso papel tem que tá nesse... redondinho. Exato. É onde eu falo que entra a questão da gente estudar bastante, a gente entender. O DP não tem uma faculdade. Infelizmente, né? Tem RH, mas não tem DP. RH, gente, não é DP. Por favor. Muita gente confunde, né? Já vamos falar sobre isso, né? Não tá no script, mas eu quero falar. Pode falar, desabafa. Olha, gente, DP não é RH. E RH não é DP. Aprendam isso. RH cuida de gente, gestão, pesquisa, de clima, cuida de mimos da empresa, é isso. O DP, cuida das pessoas, de entrevista, internamente, para que tenha um clima bom de trabalho, para que as pessoas se consolidem, né, dentro da empresa, né, porque não é bom para uma empresa, não é saudável ter um turnover, que é uma entrada e saída de pessoas muito rápido, isso não é muito bom. Eu não sou RH, mas eu entendo pouco, né? Mas... as pessoas confundem muito isso. O que você fez? Eu faço RH porque eu gosto de fazer folha de pagamento. Não, gente, não. Numa faculdade de RH você vê cálculos trabalhistas muito pouco, assim, é supérfluo que você vê. É quase que uma psicóloga, né, o RH. Exato. Como se fosse uma terapeuta. Uma terapeuta trabalhista. Ela tá ali, ela entende o clima, ela vê cargos e salários, isso compete ao RH, entendam isso, pelo amor de Deus. Trabalhista, ele é cálculo, ele é legislação, ele fala o que pode e o que não pode. Eu sempre faço um comparativo muito legal. O RH, ele é o coração. E o trabalhista, ele é o razão.
Perfeito. É um número, né? O DP ele é número e o RH é um entende coração. de DP e o DP entende de RH, mas são funções totalmente diferentes, assim, são setores totalmente diferentes. Exato, né? Hoje em dia o RH, eu entendo que o RH tem algumas empresas que tá muito assim, entendendo de lei dentro de um atestado, de um cálculo, mas não entende muito de um cálculo de uma hora extra, de um DSR. A pessoa vai sair de férias, você tem que pagar ela 2 dias antes, a folha tem que fechar, o FGTS não entende muito dessa parte de legislação. Então, acho que isso é muito importante, todo mundo saber, gente, DP não é RH, pelo amor de Deus. Quando Vamos você pôr RH, o título do vídeo, DP não é RH. Exato, e quando falam pra mim assim, você trabalha com RH, né? Não, eu não trabalho com RH. Entendam isso. Amigos que vocês vão me assistir aí, por favor. Eu não sou RH, eu sou DP, Departamento Pessoal, que tá saindo, né, de modo DP, né? Tá virando muito trabalhista, né? Que acho mais bonito de falar, tipo não o CEO, né? O dono não, ele é o CEO da empresa. É. Isso. O trabalhista é o CEO do DP. Entendam isso. Eu acho que é mais agradecer o espaço, né? É importante, acho que faltava isso mesmo, mas na entrevista falaram sobre esse podcast, eu vou falar, viu, gente? Não pedi não. Já foi intimada. Foi já intimada que não tinha contratação. feito, né, o podcast trabalhista. E é importante as pessoas saberem, trazer mais temas para os nossos clientes entenderem também o nosso trabalho, o né? nosso trabalho. Foi o que você falou, às vezes o cliente pede uma coisa, é urgente, não sei o quê, mas ele não entende todo o processo, quanto tempo demora, que às vezes é o sistema que não libera na hora. Exato. Demora 1, 2 dias. Então é difícil para nós também, tipo, ter que falar não pro cliente. Não é um não, mas tipo, espera, eu vou te atender, mas não é agora. Exato. Né? Ou que a gente tem um prazo para É. atendimento, né? As pessoas não conseguem entender isso. Eu falo. E é normal, porque não é a área delas. Não é a área delas. É isso que eu falo muito com o cliente. Quando a gente tem algum problema, que eu atuo diretamente, né? Quando tem os problemas, Os BOzinhos. quando tem os BOzinhos, e eu falo pro cliente, eu não entendo a tua atividade. Né? A gente tem muita paras aqui, eu falo muito. Tava falando com uma cliente esses dias de um problema que eu falei assim, olha, se você falar pra mim de latinha, amassar latinha, eu não vou entender como que funciona. E você também não pode se culpar, porque veio de uma outra contabilidade com um problema, porque você também não pode se culpar que fez errado, porque você acreditou naquilo que foi propagado pra você. Porque você pagava um profissional pra te auxiliar. Pra te auxiliar, e agora você não pode, eu tô errado, não prestei atenção. Não, gente, de forma alguma. Acontece, cada um dentro da sua área, com muita coisa que a Pri tá aqui dentro não entende de trabalhista. Não. E ninguém quer entender, gente. Queria Não. também entender, porque ninguém quer entender de trabalhista. O Cauê tá tentando me ensinar da parte tributária. Esses dias ele trouxe coisa de ICMS, que lá do ICS, e ficou explicando aqui pra nós como que calcula o imposto, não sei o que. Eu, meu Deus do céu. Não, fala, continuo no marketing. Vou fazer minhas continuar postagens, muito. né? Porque isso não é pra mim, né? Muito difícil. Mas é isso, assim, mais pros clientes entenderem mesmo que a gente tem demanda, a gente tem prazo, a gente faz tudo certo. Os nossos profissionais são altamente qualificados e eu não tô fazendo propaganda enganosa, viu? Olha eu aqui. Não, brincadeiras à parte, nossos profissionais são altamente qualificados, né? Então, isso é um diferencial também da Juscompre, que além de ser qualificado, investe em qualificação, né? Como eu falei, semana que vem é 18, 19, 20 e 21 cursos, das 8 da noite às 10. Então, ou seja, as meninas vão trabalhar o dia inteiro aqui. E estudar. Vai chegar em casa, né? Vai estudar. Imagina, você que é mãe, tem que chegar em casa, tem que fazer comida, pulando em cima de você. Mas eu você faço ali. pós. Então, imagina. Trancada no quarto. Trancado. Mas todos os dias? Não, 3 vezes na semana. As meninas vão fazer 4 dias. Acho que é 3 ou 4 dias. Não, mas tem que fazer, senão Tem a que gente fica fazer, pra trás, senão né? a gente fica pra trás e depois você tem que atualizar. Então, por isso que eu falo. Não tem faculdade de DP, gente. Não existe. Nossa, eu nunca tinha pensado Não nisso. existe, não existe. Existem cursos profissionais. Mas eu acho que o mais profissional de tudo é aquela pessoa que te dá a mão no DP e fala assim, vem cá, eu vou te ensinar. Então, eu acho que essa é a faculdade. Eu tive alguém que me fez isso. Né, queria mandar um beijo pra Rose, aproveitar, foi ela que me inseriu nisso, maravilhosa Rosiane Saboia, Torres Saboia. Quando eu entrei nessa empresa para trabalhar com DP, na verdade eu entrei porque eu fazia Universidade de Ciências Contábeis lá em Natal, foi um período que eu morei lá, e aí eu fiz um processo seletivo, quando eu vi o nome da empresa, falei, não vou entrar nunca, que
esqueça. E eu entrei, foi ótimo, foi maravilhoso. E aí falaram pra mim que eu ia trabalhar na parte de conciliação bancária. Era isso. Passou 15 dias depois, eles falaram, você vai assumir a cadeira, que lá eles falam cadeira, né? Você vai assumir a cadeira do RH. E lá eles falam RH, eles não falam Não é DP. É RH lá. Aí eu falei, tá, mas eu não sei nada de cálculo. Não, tudo bem, a gente vai te ensinar. E aí tem uma contadora interna. E aí a contadora falou, fica tranquila, né? Eu Você vou vai te dar ensinar. conta. Eu vou te ensinar, eu vou te preparar. E ela não sabia muito, mas o pouco do que ela sabia, mais o curso, me fez aprimorar. E eu lembro que na época eu procurei insanamente, não tinha faculdade. Caramba, nunca... E aí depois eu parei para pensar, falei, nossa, é verdade, não tem faculdade. E aí o que te prepara são cursos. E o legal de tudo isso, essas viradas de legislação, essas viradas de sistemáticas, de guias, de impostos, de tudo que você tem. E nos últimos anos tiveram tantas, muitas, né? Ficou muitas. muito tempo meio moroso, assim, não mudava muito. Mas com a pandemia mudou muita coisa. Ah, não, com a pandemia foi uma loucura, né? Teve que mudar, não tinha Teve jeito. que mudar, e aí você teve mais curso para fazer. Somente quando teve aquele monte de MP que você tinha que colocar. Olha, você vai colocar 25% afastado e outro 50%, outro total. Aí abriu, agora pode abrir de tal hora. Opa, volta todo mundo. Não, agora esse aqui. Ah, não, gente. Foi complexo. Foi complexo. Pra sua área deve ter Foi. sido É a tenebroso. que mais trabalhou. Não desmerecendo. Mas Não, mas é porque são as pessoas que são totalmente impactadas. São né? pessoas. Então, não tinha jeito. A gente lidar com pessoas, mas é números, não é gestão, né? E nessa hora o RH também trabalhou, porque as pessoas começaram a ficar doentes, né? Preocupantes. Foi um período difícil, mas passamos. Graças a Deus, e deu tudo certo. Muito bem, muito obrigada. Acabou, não acredito! Mas a gente vai gravar mais. Sim, muito mais. Vamos trazer mais assuntos. Adoro pessoas que engajam com as coisas diferentes que a gente faz. Sim, né? muito bom. E também quero falar para as empresas que estão assistindo a gente como é importante você ter um profissional, um escritório que te apoie, que entenda da sua empresa. Se não entende, a gente estuda sobre a sua empresa e a gente vai te apoiar no que você precisar, tá bom? Vamos encerrar o nosso episódio por aqui. Vou deixar na descrição do vídeo as nossas mídias sociais aqui embaixo. E vou deixar o LinkedIn da Rê também. Você tem LinkedIn, né? Claro! Vou deixar o LinkedIn da Rê. Vou deixar o Instagram dela, porque ela é super influencer, né? Faz stories e tudo mais. Uma blogueira em aprendizado. Então, a Regiane, ela é a coordenadora do nosso departamento pessoal. Então, quando vocês ligam pra falar no DP, é com ela que vocês comigo, falam. gente. É comigo. E pegam leve, por favor, hein? E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse episódio e até a próxima. Até. Tchau, gente.